Hoje o PL é a maior bancada no Congresso brasileiro. Qual a importância disso? Excelente pergunta. Eduardo, você é um apaixonado pelo estado de Santa Catarina. O povo de Santa Catarina é um povo muito trabalhador. O que é que o povo brasileiro pode aprender com o povo de Santa Catarina, na tua opinião? Qual a importância da eleição do Jorginho Melo em Santa Catarina para o governo Bolsonaro? Eduardo, seja bem-vindo a Santa Catarina novamente. Alan Santiago, canal Valor Entrevista. Eu estive com você em 2018, então seja bem-vindo. Senador Jorginho Melo também. A pergunta do canal Valor Entrevista é muito simples. A importância do estado de Santa Catarina para as eleições do ano de 2022, a qual Jair Messias Bolsonaro é pré-candidato à reeleição. Santa Catarina sempre apresenta um dos melhores IDHs do Brasil. Então é um estado que acaba se tornando referência para outros estados. Por exemplo, a Polícia Militar aqui ela tem um programa que é excelente quando se fala em crimes de menor potencial ofensivo, um aplicativo que funciona através de uma tecnologia de celular. Então tem vários fatores aqui que acabam indo para o resto do país. Por exemplo, aqui comigo está o secretário de Pesca, o Jorge Seife, uma pessoa próxima do presidente da República, o senador Jorginho, que é o que mais votou junto ao presidente Bolsonaro nas questões dos prédios do governo dentro do Senado, a Júlia Zanata, que é uma amiga minha pessoal. Então vir para cá é sempre uma satisfação, nós somos sempre bem recebidos e a gente quer ganhar aqui com 100% dos votos. E isso daí é para servir de exemplo para o resto do país. Que país que nós queremos? Nós queremos não só um estado de Santa Catarina pujante, nós queremos um país inteiro pujante, que vá bem na educação, que demonstre que o armamento não é fator de criminalidade, muito pelo contrário, armas legais reduzem o número de homicídios, como nós vimos em 2019. A gente está chegando agora, meu caro, a 3 vezes mais números de atiradores, caçadores e colecionadores, e com os mesmos números de homicídio dos anos 90. Para parafrasear um companheiro, nunca antes na história desse país a gente viu uma queda tão grande no número de homicídios como em 2019. Certamente, a política do Bolsonaro de ir contra o desarmamento foi algo determinante para a gente chegar a esses números. Eduardo, mais uma vez, Alan Santiago, canal Valor Entrevista, você está ao lado do pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina. Do futuro governador. Do futuro governador Jorginho Melo. Qual a importância da eleição do Jorginho Melo em Santa Catarina para o governo Bolsonaro? Olha, a gente viu aí, por exemplo, eu acabei de voltar de Franca. O que acontece em Franca? Tem lá um hospital que atende dezenas de municípios da região, até em Minas Gerais. Tá? Essa Santa Casa é a Santa Casa que eu mais destinei a emendas orçamentárias, foram mais de 10 milhões. O governo Bolsonaro também investe na saúde da região, através dessa Santa Casa, do Complexo Hospitalar de Franca. Tem o Hospital do Coração ali, do Câncer também. O que o governo Dória está fazendo por uma mera questão política? Ele está abrindo um hospital estadual em Franca. Precisa desse hospital? Não. Mas por ser uma pessoa extremamente vaidosa e desalinhada com o governo, ele quer dizer que ele é o pai da criança, então ele vai abrir. Ele vai abrir não. Ele está enganando a população, dizendo que esse ano vai começar botou a pedra fundamental ali, o Rodrigo Garcia. Isso é para citar um exemplo de o que pode estar errado nesse desalinhamento entre governo federal e governo estadual. Mas os frutos desse alinhamento entre os governos de Santa Catarina e o governo federal, eu deixo para o Jorginho responder. A importância de estar alinhado. Atenção aí, por favor. Estar alinhado com o governo federal é uma necessidade. Ninguém pode se dar ao luxo de virar as costas para a presidência da República, o que aconteceu em Santa Catarina. A nossa bancada de deputados federais e senadores, a gente teve muita dificuldade numa série de coisas, porque o governador deveria estar lá em Brasília, junto conosco, para falar com os ministros e depois ter a bênção do presidente, que ele nunca deixou de dizer: é para Santa Catarina, eu fui o mais votado, lá tem que fazer, tem que dar. E nós temos necessidades aqui. O governador aqui, a primeira coisa que fez, vendeu todos os aviões quando ele entrou no governo para fazer demagogia. Aí depois pega o avião do bombeiro e vai fazer filiação política lá em Brasília e deixa morrer gente. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. O nosso estado é um estado diferenciado pela nossa qualidade, a qualidade do seu povo. Por isso tem que agregar valor, tem obras de infraestrutura que nós precisamos trazer, terminar. A FURB nós estamos federalizando, graças a uma determinação do presidente Bolsonaro. Eu estou trabalhando nisso. Será uma revolução no Vale do Itajaí, porque vai sobrar o dinheirinho no bolso do estudante para gastar em outra coisa.
passando a ser federal, já está no orçamento, estamos cuidando, a reitoria já sabe disso, estamos trabalhando. Quinta-feira eu tive uma audiência com o ministro novo da Educação para tratar exclusivamente disso. Então, o alinhamento com o governo federal, é por isso que antes de eu pedir voto para mim, para governador, eu peço o voto para o presidente Bolsonaro. Porque a eleição dele é importante para o Brasil, para Santa Catarina e para mim, para estar atrelado com ele, para estar junto com ele, defendendo as pautas, cuidando da economia. Vamos superar todas essas dificuldades que estamos passando na pandemia. A pandemia nos deixou de joelho. Quem é que deu 62 bilhões para a micro e pequena empresa no Brasil? Foi o Bolsonaro, através de um projeto do Jorginho Melo. Quer dizer, então é isso que precisa ser dito à sociedade. Essa eleição é mais importante do que a eleição de 2018. E olha só, e além disso, né, olha a importância que essa pergunta também invade aqui a esfera dos federais e senadores, que são também esse elo de ligação. Bater lá na porta dos ministérios, botar a vontade política para ir adiante, relembrar dos problemas, as prioridades de Santa Catarina. Então é tudo importante. E quando você tem um governador alinhado com o presidente, você deixa de lado as vaidades políticas. A coisa flui muito melhor. É muito melhor essa parceria. Senão vai acontecer igual ao Rio Grande do Sul, que o governador, o salário do serviço público é atrasado há anos, o governador recebe dinheiro do governo federal, bota em dia o salário do servidor, né? O que basicamente o Eduardo Leite fez? Ele pegou o dinheiro federal da pandemia, botou no hospital. E o dinheiro estadual que seria para a saúde, ele usou para fazer política, pagando o salário dos servidores. Ele só não fala a fórmula do sucesso, né? De como que ele botou o caixa dele em dia em plena pandemia, fazendo lockdown e decidindo o que o gaúcho deveria ou não comprar no mercado. Esse é o liberal que querem vender como... É o bolo de banho tomado. Esse é o Eduardo Leite. A importância de eleger deputado federal e senador, está aqui uma deputada e o candidato a senador, tantas reformas não vão para frente no Congresso pela dificuldade de número de senadores, apoiadores e de deputado. O jogo lá é bruto. Muitas vezes, não saiu a reforma tributária por quê? Ele sabe, o Eduardo, da força que o presidente fez, que o Paulo Guedes fez, mas é um monte de interesse. Um tem isenção disso, outro isenção daquilo, outro não quer pensar no Brasil, quer pensar nele. Enfim, por que não avança muitas coisas? Pela dificuldade, o número de apoiadores. Então é por isso que nós temos que eleger a maior bancada de deputado federal, temos que eleger o nosso senador. Por quê? Para que o presidente possa, no segundo mandato, ter mais tranquilidade para fazer as reformas que o Brasil precisa e exige. Eduardo, você é um apaixonado pelo estado de Santa Catarina. O povo de Santa Catarina é um povo muito trabalhador. O que o povo brasileiro pode aprender com o povo de Santa Catarina, na tua opinião? Olha, que na verdade aqui você tem excelentes índices de educação. Pode apresentar, por exemplo, a questão das armas. Eu falei de Santa Catarina, né, que aqui a gente está na região de a maior concentração de clubes de tiro do Brasil. E a segunda melhor taxa de homicídios do Brasil é do estado de Santa Catarina. Se você for olhar Alagoas, é o oposto, né? Um estado extremamente desarmado, onde a violência, né, na verdade a criminalidade, os homicídios, quase sempre lideram os rankings brasileiros. Então poderia começar por aí, né? Mas eu deixo aqui para os catarinenses falarem o que o resto do Brasil poderia aprender aqui com a população local, né? Júlia e Jorge. Não eleger nunca governo do PT. Esse é um bom exemplo. Pode ver, o vizinho aqui do Rio Grande do Sul, quando é que começou a parcelar o salário dos servidores? Depois de Olívio Dutra e Tarso Genro. Brasília é a mesma coisa. O Agnello Queiroz saiu, teve um curto período em que a gente viveu isso daí. É bom para o gaúcho aprender, né? A não eleger mais gente do PT. Pessoal, nós temos aprendido, o presidente tem nos orientado e nós temos visto que não basta o presidente Bolsonaro se reeleger e trazer excelentes quadros de ministros, pessoas para nos ajudar. Por quê? Porque dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado, nós precisamos ter aliados. E, infelizmente, boa parte, se não a maioria, de pessoas que estão ali representando o povo brasileiro, hoje, não estão sabotando o presidente Bolsonaro. Estão sabotando o nosso Brasil, nossa Santa Catarina. Só para vocês terem ideia, no Senado, que é a casa alta que nós temos menos apoio. Não são todos senadores como o senador Jorginho Melo, que aprovou o Pronamp, que defendeu o presidente naquela CPI do circo, a CPI vergonhosa, enfim, que traz recursos, que briga. Não é todo mundo como ele. Nós temos nesse momento no Senado, há mais de um ano, marco das rodovias,
reforma administrativa, reforma tributária, tudo parado debaixo dos glúteos flácidos do doutor Pachecão. Então, nós precisamos de um Senado comprometido com o Brasil e alinhado com o presidente Bolsonaro. Por isso, a nossa proposta, pessoas que o presidente conhece, não caroneiros igual 2018, não caroneiros como 2018, Agora ele que conhece. inclusive nós temos aqui em Santa Catarina um caroneiro ingrato, né? Que se elegeu e depois girou as costas para o governo federal, comprometendo inclusive ganhos para Santa Catarina. Já finalizo. PEC da redução da maioridade penal também está parada há anos no Senado. Tantas outras coisas, pessoal. E eles não fazem porque eles não querem dar protagonismo para o presidente, ou seja, questões políticos partidárias acima do interesse do brasileiro. Mas nós vamos mudar isso. O povo brasileiro está politizado. Santa Catarina dá exemplo para o mundo de tudo. Pesca, indústria, agronegócio, suínos, bovinos, Constituição Civil, tudo. Nós somos exemplo, um grande orgulho, e precisamos de representantes dentro de Brasília que honrem o voto dos catarinenses. Só para encerrar, queria agradecer aqui a tua presença mais uma vez em Santa Catarina, Eduardo. Tu que tem uma agenda bem corrida, mas sempre atende ao meu convite do senador Jorginho Melo, do Jorge Seife, que virou também, né? É teu 06. irmão aí, né? 06. E aí eu falo que eu sou neta do presidente, porque eu sou tua filha da Heloísa, né? lá. Mas sempre é uma honra te receber aqui. Já te trouxe em Criciúma, em Floripa, agora aqui em Blumenau, em Joinville. Estás bem presente no nosso estado, assim como os ministros do governo Bolsonaro têm vindo bastante. O próprio presidente Bolsonaro tem sido presente aqui no nosso estado. Então é uma grande honra, é a primeira vez que a gente tem acesso assim tão direto ao governo federal, né, as pessoas que trabalham, as portas sempre estão abertas e que nós precisamos continuar nesse rumo certo. E claro, Santa Catarina, eu me orgulho muito de ser catarinense, das nossas culturas, das nossas tradições e do nosso povo que tem uma consciência política muito, muito avançada. Do PT só tem o quê? O Kizai lá na Câmara de deputado federal? É isso? Só. Hoje sim. Então vamos dobrar a meta ano que vai ter 0 ano que vem, beleza? Eduardo, a última pergunta para a gente finalizar. Pode ser Alan Santiago, Canal Valor Entrevista novamente. Hoje o PL... Hoje o PL é a maior bancada no Congresso Brasileiro. Qual a importância disso? Excelente pergunta. Vocês estão vendo aí que eu não acredito em pesquisa política, tá? Deixar bem claro isso daqui. Mas o sentimento ali no Congresso, e o senador Jorginho pode complementar, é que essa migração de deputados para o PL, para acompanhar o presidente da República, tem sido aí uma avalanche, né? Ninguém mais está botando fé que o Lula possa ser, e eu estou falando ninguém mais, o establishment de Brasília, né? O Congresso, as autoridades, não estão botando fé que exista uma candidatura capaz de derrotar Bolsonaro. Então está todo mundo, por ideologia, como é o caso dos nossos amigos aqui, ou por conveniência política, pulando para o barco do Bolsonaro. E se o presidente Bolsonaro, de fato, vier a ter uma campanha presidencial tranquila, ele vai ter mais tempo para se dedicar às campanhas de senadores e governadores, certamente. Então, é isso daí que está se desenhando agora. E o Lula tem prestado um grande favor a nós, né? Falando. Eu quero que a população conheça os seus candidatos, tem que deixar eles falarem. Lula falou que demitiria 8 mil militares do governo, disse que vai confiscar as armas, que é a favor do aborto, que quer regulamentar a mídia, tá? Vocês sabem do que a gente está falando. Apoia projeto como o 2630, que é a PEC da censura nas redes sociais. Mas o que? Ajuda aí. Que descriminalizaria o roubo de celular, que é algo simples e tranquilo. Resolveria a guerra da Ucrânia. Eu falei do aborto, ele apoiaria o aborto. Resolveria as guerras numa mesa de bar. Financiar obras do exterior. Financiar obra na Venezuela, voltar à Venezuela chavista. Então, assim, ele está querendo bater o recorde da Dilma, né? Só pode. Então eu virei um robô do Lula. Eu só compartilho na minha rede social agora, tá gente de Lula. É só deixar ele falar. Por quê? Porque ele está mostrando a cara dele. E muitos de esquerda que estão falando para ele parar de fazer isso, não é porque são contra o aborto, não é porque eles são a favor de militar dentro do governo, é porque eles querem enganar o povo de novo. Eles estão falando, Lula, deixa de ser otário, você vai perder a eleição porque você está falando muito. Fica quieto e engana o povo mais uma vez, né? O tamanho do partido é muito importante. Hoje o partido do presidente tem 78 deputados e 10 senadores. Isso é de uma grandeza sem tamanho. Isso vai
recebemos tantas pessoas preparadas nesta eleição, aqui em Santa Catarina recebemos pessoas de qualidade. O partido já vinha bem e recebeu pessoas como a Ana, como todos os deputados que vieram para o Partido Liberal. Então é fundamental isso.